Olá para todos! Qual a igreja verdadeira? Está acontecendo uma confusão religiosa muito grande. Eu digo isso porque eu sempre estou respondendo perguntas de pessoas que estão completamente confundidas, até mesmo por causa de muitas doutrinas. Cada igreja ensina de uma forma. Então por isso está havendo uma confusão muito grande. Existem muitas igrejas e muitas delas não têm a mesma doutrina. E algumas diz que a doutrina verdadeira é aquela que é ensinada em sua igreja. E assim causando uma confusão na cabeça daqueles que são mais leigos, que têm menos conhecimento bíblico. Por exemplo, existe no Brasil o movimento pentecostal, o neopentecostal, os cristãos reformados, o adventismo, testemunhas de Jeová, congregação cristã no Brasil, catolicismo e outras. É só para tirar um exemplo. O pentecostalismo, como a Assembleia de Deus, por exemplo, não concorda com certos ensinos dos neopentecostais. Por exemplo, o neopentecostalismo ensina a doutrina que chamamos de confissão positiva, que diz que a pessoa não deve aceitar nenhuma doença e nenhum tipo de problema, alegando que Deus tem o dever de resolver todos os nossos problemas. A Bíblia ensina um pouquinho diferente mesmo, né? Mas o assunto não é este, né? As maiores forças do neopentecostalismo é a Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja da Graça. As Testemunhas de Jeová e o Adventismo, em alguns pontos, são quase semelhantes. As duas acreditam que Jesus é Miguel, ou que Miguel é Jesus, e não acreditam no castigo eterno. Eles têm uma visão quase semelhante à questão do inferno. E cada uma das duas dizem que a sua que é a certa, que tem a doutrina correta. Tanto que um crente de outra igreja, se for para o adventismo, terá que se batizar novamente. A Igreja Congregação Cristã no Brasil dizem que certos pecados não têm perdão. Defendem o uso do véu nas mulheres. Crentes de outras igrejas que passam para lá precisam se batizar de novo. Defendem a doutrina que muitos pentecostais abriram mão. Por exemplo, que a mulher deve ter cabelo crescido, que a mulher não pode usar calça comprida, maquiagem. Claro que nem todos de lá, desta igreja, vivem isso, mas é defendido por eles. Que a doutrina que muitos pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, defendia há 30 anos atrás, né, que hoje abriram mão. Eu digo isso porque minha família é de lá e eu sei muito bem o que se passa por lá, né? Os presbiterianos não acreditam em dons espirituais como línguas estranhas, revelações e profecias. Já os pentecostais acreditam. Eu citei apenas um pequeno exemplo, né, das diferenças doutrinárias e interpretações bíblicas, que a Bíblia é um livro para ser interpretado. Mas a realidade vai muito mais além do que isto. Mas como o assunto não seria isso, né, senão iria muito longe, né, se fosse falar na íntegra, vai muito longe. Então parece que vimos diante de nós uma confusão religiosa. Cada igreja tem uma doutrina diferente da outra e cada uma diz que a sua que é a certa. Nem todas é lógico, mas muitas igrejas dizem que é a sua que está certa. A doutrina verdadeira é aquela que é pregada em sua igreja. E agora, o que fazer? Temos que saber diferenciar o que é regra de salvação e o que não é. Vou dar um exemplo. A Igreja Congregação Cristã no Brasil usam o véu. E o adventismo não comem carne de porco e guardam o sábado. Nenhuma dessas duas citações são regras de salvação.
ninguém vai perder a salvação porque comeu carne de porco, e ninguém vai perder a salvação porque não usou o véu. Não existe base bíblica para olharmos isto como regra de salvação. São coisas que não influenciam na nossa salvação. Outro exemplo é uma igreja que não acredita em dons de línguas estranhas e outros dons. Simplesmente Deus não vai agir lá dessa forma. Deus vai até onde a pessoa permite Deus operar. O problema é quando os ensinos de certas igrejas influenciam na salvação. Ensinos antibíblicos que podem impedir de uma pessoa ser salva. Esses ensinos são chamados de heresia, falsos ensinos bíblicos. E esta igreja é uma seita. Igrejas que ensinam falsos ensinamentos bíblicos que podem tirar a salvação de uma pessoa é chamada de seita. E seus ensinos são heresias. Vou dar um exemplo. Uma igreja que diz que Deus só quer o coração e não está preocupado com a sua roupa. Esse ensino pode deixar uma pessoa no pecado, ferindo os princípios de 1 Timóteo 2,9, que diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia. Existem igrejas onde as mulheres usam calça apertada marcando o corpo. Eu sei porque eu vejo. Inclusive igrejas que há anos atrás tinham doutrinas que eram perseverantes, hoje eles batizam moças de shortinho apertado, marcando todas as curvas do corpo. Eu sei disso porque eu vejo. Eu não estou supondo. Eu sei porque eu vejo e eu sei porque eu sei mesmo. Eu sei muito bem disso. Meu pai pertenceu até pouco tempo a uma igreja que as mulheres iam de calça apertada, marcando todo o corpo, e cantavam lá na frente normalmente, ferindo os princípios bíblicos de 1 Timóteo 2,9. Então seus pastores dizem que não tem nada a ver, pisando nos princípios bíblicos, para a confusão deles mesmos. Muitos deles são por interesse financeiro e ter a multidão ao seu lado. Geralmente igrejas liberais têm interesse financeiro, a maioria delas. A igreja verdadeira é aquela que não fere os princípios bíblicos, em todos os sentidos. A igreja verdadeira respeita os princípios do modo correto de contribuir financeiramente, não força ninguém a dar dinheiro, não fica estipulando valor e fazendo pressão para as pessoas darem, não apoia o uso de roupas sensuais alegando que Deus só quer o coração. A igreja verdadeira é focada em salvação de almas e não no dinheiro e milagres, como muitas por aí. A igreja verdadeira usa o púlpito para pregar o evangelho e não passa a maior parte do tempo pregando milagres. Repare bem que muitas igrejas que só pregam milagres, existe sempre o interesse, sempre uma segunda intenção por trás disso. Repare também que seus líderes são milionários ou então são muito ricos. Os pastores líderes têm salário muito alto. Esses dias mesmo eu andei vendo no YouTube um ex-pastor de uma igreja disse qual o valor do salário deles. É muito alto, maior que muitos políticos. O foco deles é sempre o dinheiro. Por isso que são liberais, porque precisam da multidão ao seu lado. A igreja verdadeira foi fundada pelos apóstolos. Ela traz consigo a doutrina ensinada por eles. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não pode ser aceito doutrinas fundamentadas em visões e revelações, como tem em certos segmentos por aí. A igreja, na verdade, somos nós. Como diz aquele ditado que placa de igreja não salva ninguém. Realmente a placa não salva, mas o que eles ensinam debaixo da placa pode ser determinante para a salvação ou a condenação de uma pessoa. Alguém que não tem nenhum conhecimento bíblico pode ser facilmente influenciado por falsas doutrinas e acabar perdendo a sua salvação porque foi manipulado. Então, obrigado a todos. A intenção não é ofender ninguém, eu procuro falar de uma forma. Eu citei nomes de igrejas, mas não falei mal de nenhuma, né?
Então a intenção não é ofender ninguém, né? Mas mostrar a realidade. Então obrigado a todos e até o próximo.